Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Vem pro E-Show, grande Cid Alvarez! Tchim-tchim! Com vodka, com água. Cid Alvarez, seja muito bem-vindo, grande Cid. Temos coisa boa hoje aí, hein, Cid? Nosso queridíssimo Luiz Gastão Bolognese, que vai falar sobre vinhos fortificados da área de Portugal. Maravilha. Cid, quero agradecer, em primeiro lugar, nosso patrocinador aí, a Grande Mistral, aí, que tem nos acompanhado nesse Vinho é uma Viagem, né, que vem sendo capitaneado sempre pelo grande Luiz Gastão Bolognese, e hoje falando de vinhos fortificados. Vai ser um negócio bacana isso aí. Vem pro E-Show, grande Gastão! Olha o homem aí! Tchim-tchim! Salute! Hoje com taça tão especial, meu Deus do céu! Este é o Gastão! Um dos vinhos mais únicos do planeta, o vinho do Porto. Saúde! Gastão, Saúde! Seja muito bem-vindo, grande mestre Gastão! Infelizmente, o Cid vai ter que sair. Tchau, gente. A causa é importante. Nos vemos na próxima semana. Valeu, abração. Obrigado. Grande Gastão, olha aí. Gastão, dando continuidade, então, à nossa viagem a Portugal, nós hoje vamos falar dos vinhos fortificados, né? Todos de Portugal. Vamos começar pelo Porto. Vamos falar das uvas. Fala das uvas, então, lá do usado no Porto. Vamos lá. A Touriga Nacional é a grande uva de lá, né? A uva, talvez é o flagship português. Não é uma uva muito simples de cultivar, mas é uma uva que ela é fundamental nos blends de todos os grandes vinhos, sejam do Porto ou sejam de mesa lá. Claro que a gente tem hoje varietais de, por exemplo, Tinta Roriz, varietal de Touriga Franca e coisas mais. E aí tem todo esse pupurri de uvas. Isso aqui são as principais castas, as que têm os melhores resultados. Mas as vinhas velhas do Douro, né, que produzem ou vinhos de mesa ou vinhos do Porto, tem vinhas lá que tem mais de 100 tipos diferentes de castas plantadas no mesmo lugar, principalmente as vinhas velhas, né? Hoje em dia já está acontecendo o replantio, e aí sim o replantio, o cara fala, aqui eu vou plantar Touriga, e ali eu vou plantar, por exemplo, uma Touriga Franca, tá? Mas as castas são basicamente as mesmas, tanto para o vinho de mesa quanto para o vinho do Porto. Muito bem, Gastão, vamos falar então dos principais produtores, né, e seus vinhos especiais, né? Vamos mostrar aí. Perfeito. Então, olha que legal. Eu estou fazendo uma traição aqui, porque a taça de hoje aqui, ela é da Quinta do Crasto, que é a única que eu tenho, que é um arquiteto português super famoso, chamado Cisa com S e com Z. Esse cara desenvolveu uma taça de vinho do Porto que tem um lugarzinho aqui para você pegar com o dedo. É espetacular essa taça. Então, essa taça aqui é, coincidentemente, do Quinta do Crasto. O Quinta do Crasto dá um prazer grande, eu vou ver lá, eu fazendo a pizza. Essa foi uma das pizzas que eu fiz e era exatamente uma pizza de um vinho do Porto. Então, é um dos produtores que se destacaram, né? Para vocês terem uma ideia, o primeiro vinho tinto de mesa lançado pela Quinta do Crasto foi o Safra 94, recentíssimos. Mas essas uvas maravilhosas já iam para produzir vinhos do Porto há já algumas centenas de anos que a uva de lá era utilizada para os vinhos do Porto. Eles fazem vinhos do Porto excelentes, tá? Tanto dos tipos que a gente sabe, né? São diversos tipos, são divididos basicamente em dois grandes grupos, que são os rubis e são os tawnies. Os rubis são vinhos que são engarrafados logo depois de serem produzidos, e os tawnies, em compensação, vão para as pipas, que eles chamam de madeira, e ficam ali tendo contato com o oxigênio, por isso que eles tomam essa cor maravilhosa aqui, que eu simplesmente fascino. Eu gosto dos dois, mas o tawny tem uma vantagem importante, tá? O tawny é um vinho que você pode abrir e você não precisa tomar a garrafa toda no mesmo dia. Ele, obviamente, vai declinando. Você pode abrir uma garrafa de um bom tawny, como o que eu tenho aqui, que é um 10 years old, ou seja, já é um vinho que passou por uma bela oxidação da barrica, foi engarrafado. Linda essa garrafa, hein? Linda de morrer. Foi engarrafado com média de 10 anos e produz esse vinho que tem uma característica incrível de frutas secas, tem um equilíbrio de fruta muito grande e tem uma doçura encantadora no nariz. Tá ali o Gastão, é o segundo de lá para cá, não é isso? O shorts vermelho, eu botei o shorts vermelho para diferenciar dos outros.
É isso aí, grande Gastão. Mas vamos para o próximo, então. Ferreira, super conhecido, né? Tem uma história muito grande em Portugal, pertence ao Grupo Sograp, que é o maior grupo vitivinícola de Portugal hoje, e produz uma centena de vinhos, né? Impressionante em todas as regiões, mas são fortíssimos no Douro e, obviamente, fazendo portos incríveis. E o Ferreira, esse sobrenome Ferreira, é o sobrenome da dona Adelaide Ferreira, que foi a grande businesswoman do mundo do vinho no final do século passado. Século retrasado, desculpa. Isso. Aí chegamos, talvez não, é o principal produtor de vinho do Porto. Pra vocês terem uma ideia, eles têm 25 quintas na região do Douro e tem lá, os lodges lá deles produzem uma quantidade incrível. E são os vinhos de altíssimo valor agregado, tá? Então, se você pegar as principais quintas deles, eu aqui peguei, hoje eu estou meio encapetado, né? E eu vou dar já o primeiro recado. O vinho do Porto, além de tudo, como ele é um vinho fortificado, ele é um dos vinhos mais longevos do planeta. Então, aqui eu estou com 2 quintas dos Malvedos, que é uma das quintas dos nossos amigos Symington, e eu tenho aqui nada mais, nada menos, um 96 e um 99. Coincidentemente, anos dos meus filhos. Eu tenho um filho de 96 e um filho de 99. Então, esses vinhos têm a capacidade de durar seguramente 50 anos. Então, se Deus quiser, eu estiver vivo, esses vinhos vão ser degustados para os meus filhos numa grande ocasião aí para a gente poder celebrar. Então, eu sou taradão pelos vinhos com datas, e os vintages e os próprios colheitas Townes são excepcionais, tá? Grande Gastão, tá aí, ó, Hugo Pinheiro aí. Então, Symington é o Grahams, que tanto eu quanto você estamos bebendo. Eu ainda fui lá na minha geladeira e ainda peguei uma mini garrafinha do Grahams de vinho do Porto Branco, que eu sempre tenho geladinha, porque sempre pode ter uma emergência, né? Dá aquela vontade e a gente vai lá e abre um portinho, uma garrafinha pequenininha. Muito bem, Gastão. Vamos continuando, então. Vamos lá. Olha, de novo, né? Então lá em cima, a família Symington. O principal marca da Symington é a marca Grahams. Essa foto aqui de cima foi eu que tirei na degustação que eu fiz na visita lá do Graham's Lodge, que aliás tem um restaurante que nós vamos falar no final que é simplesmente extraordinário. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E é interessante porque é tudo junto, né? Você visita, faz a degustação, tem um restaurante extraordinário e você pode, inclusive, visitar todas as caves deles, onde os vinhos estão envelhecendo. Então, uma visita, assim, absolutamente imperdível é visitar o Lodge da Grahams, lá na cidade da Vila Nova de Gaia, do outro lado do rio, da cidade do Porto. É espetacular, tá? É espetacular, inacreditável. Muito bem, Gastão. Vamos seguindo, então. Ramos Pinto, marca tradicional, lembro muito do meu pai, e eu sou aquele cara que eu não deixo de fazer jus ao meu nome, né? Sou um Gastão, da acepção da palavra, um sortudo. Essa garrafa aí, que vocês estão vendo, é um porto cujo um dos membros da família Ramos Pinto teve aqui no Brasil, e ele simplesmente fez uma degustação de 6 décadas de vinho, sendo vinhos com mais de 100 anos. E eu tive a honra de provar esse Ramos Pinto Vintage 1884. E acreditem, se quiser, estava de uma integridade incrível, tá? Inclusive, eu escrevi uma matéria na época que é lindíssima, e se alguém tiver interesse, pede para mim que eu dou um jeito de mandar, que vale a pena. Que espetáculo, hein, Gastão? 1884, cara. Exatamente. Eu já tive... Essa é a vantagem de ter o nome. São 140 anos, é isso? É inacreditável. É isso mesmo. É inacreditável isso. Eu já bebi um 1888, um 1868 e um 1800, não sei se 99, que é justamente do Grahams, que eu preciso lembrar agora. Eles recentemente tinham lá uma pipa e venderam o vinho, e são vinhos em garrafas de Baccarat, etc. São verdadeiras joias, tanto o líquido quanto a garrafa. Maravilha, vamos seguindo. Taylor. Olha aí, estamos falando um pouquinho, Taylor, Fladgate e Yetman, eu diria que é família como Symington inglesas, tá? São 3 famílias, Taylor, Fladgate e Yetman. Esses caras dominam o vinho de alto valor agregado no Porto, ao lado do Symington. Eu aqui peguei na minha adega, só para maltratar os nossos telespectadores, uma garrafa do primeiro vinho da história da Wine Spectator português, vinho do Porto, que foi eleito Wine of the Year, o Taylor's Vintage 94. A Grahams já tem também... Mostra de novo aí, que eu dei mais. Mostra de novo aí, Gastão. Esse aqui é o Taylor's 1994, que foi Wine of the Year da Wine Spectator. Melhor vinho do mundo, empatado com Fonseca Guimarães, que coincidentemente é outro porto, feito pelo mesmo enólogo. E recentemente, na safra 2011,
O Dawes, que é da família Symington, foi eleito também Wine of the Year pela Wine Spectator. Então, os únicos dois Wine of the Years portugueses da história são 2 vinhos do Porto. Que maravilha. Vamos seguindo, então. Agora, Vale do Meão. Vale Meão, que a gente tem o prazer de falar, temos amigos por lá. Obviamente é a mesma coisa, essa terra, essa foto, essas vinhas eram as vinhas que faziam o Barca Velha até a safra de 1995. O último Barca Velha feito com as uvas daí foi em 95, 99 já foi feito o primeiro Vale Meão, com as mesmas vinhas, e eles fazem um porto absolutamente delicioso, tá? Um vintage fantástico, que eu também tenho em casa. Infelizmente minha adega está meio confusa, está um pouquinho entulhada, e eu não consegui achar a garrafa. Mas eu tenho lá uns Vale Meão muito recentes, né? Primeira safra 99, mas já entrou no patamar de cima, tá? Um porto vintage maravilhoso. Que maravilha, Gastão. Vamos seguindo, então. O próximo aí, Vale Dona Maria. Vale Dona Maria. Vale da Dona Maria, interessante. O dono da Quinta do Vale da Dona Maria é um herdeiro da Quinta do Noval, que nós vamos falar um pouquinho. A Quinta do Noval foi vendida e ele casou o Cristiano Vanzeler com uma pessoa que era detentora da propriedade. Vale Dona Maria, mesma coisa que esses outros que a gente falou, produz vinho de mesa desde 97, então Crasto foi o primeiro 94, Vale Dona Maria e Valado a primeira safra 97. E eles fazem também um porto maravilhoso. E o que esses produtores estão fazendo? Eles estão desenterrando, entre aspas, né, pipas antigas de vinho e estão engarrafando. E esse vinho que está aí, o 69, eu provei o 69 do Grahams, mas o 69 do Quinta da Vale Dona Maria eu ainda não provei. Então é uma provocação para o meu amigo Cristiano Vanzeler, que eu quero provar em breve, e é uma vinícola muito legal, num afluente do Douro chamado Rio Torto. Muito legal. Que bacana. Vamos lá. Agora você Valado. Você falou agora há pouco. Acabei de falar, Valado é de um bisneto, ou acho que é tataraneto, da grande Adelaide Ferreira, que é o João Alves Ribeiro, e o enólogo também é neto, só de uma outra família, que é o Francisco Ferreira. E eles detêm esse quinta, que é a mesma coisa, né? Produziam uvas e depois eles começaram a produzir o próprio vinho. Esse, a primeira safra, foi em 97, o vinho de mesa. E o porto deles também é espetacular. Eles têm portos antigos, esses portos colheitas de idade. Eu tenho aqui em casa também bastante, de 10, 20, 30, 40 anos. São todos absolutamente espetaculares, tá? Então é um produtor que é to watch. Esse fica mais perto do peso da régua, que nós vamos falar um pouquinho depois também das atrações, tá? O Valado é essa maravilha e também um espetacular hotel, tá? É um dos grandes galés chateaus que a gente tem hoje lá no Douro. Que maravilha. Tá aí, Quinta do Noval. Acabei de falar, né? Quinta do Noval. O Quinta do Noval Vintage é espetacular, só que tem um Quinta do Noval que chama Quinta do Noval ou Nacional, que é com uvas pré-filoxéricas. Esse é o porto mais caro que existe no mercado, tá? Ele é lançado por, acho que mais de 1.000 e poucos euros a garrafa do vinho quando sai. E o vinho é realmente espetacular, né? É de uma propriedade única, né? De uma pequena parcela de terra. E ele também tem os single quintas, que nós vamos falar um pouquinho daqui para frente. E também tem towns também, que eu já provei, inclusive os colheitas deles são excelentes, tá? Produtorzaço, tá? Super, super top. O Warres, que é de quem? Do grupo Symington. Espetacular. É a casa do vinho do Porto mais antiga dentre todas. 1670. O Taylor's é quanto? O Taylor, acho que é tá aqui em algum lugar escrito 1692. Então é só um pouquinho, isso é coisa novinha, né? Então o Warres produz também vinhos incríveis, uma linha bem vasta. Não é um produtor que tem grande volume, mas produz coisas incríveis. E eu já provei alguns vintage deles que eu diria de novo, tá no andar de cima, na cobertura, em termos de qualidade. Tá? Que maravilha. Vamos viajar para a Ilha da Madeira agora? Vamos. O Porto nós vamos voltar mais, né? O Porto é realmente o vinho mais... A gente vai falar, quando falar dos restaurantes e tal, Isso, é o mais fascinante que existe. É um vinho que ele tem uma magia incrível. Eu fui lá na geladeira, né? Falar da harmonização, fui lá pegar o meu estoque do melhor produtor de queijo do Brasil, que é lá de Santa Catarina, de Pomerode, e tinha lá um gorgonzola. Então, um gorgonzola com Porto é um espetáculo. Seria melhor se fosse com Stilton, em inglês, mas Stilton tá difícil achar aqui em São Paulo. Então, agora a gente voa para uma outra região incrível, né? Incrível, que é a Ilha da Madeira, terra do grande Cristiano Ronaldo. É uma ilha pequena que tem um vinho fortificado. Ele é, dependendo para quem não conhece, ele é um vinho doce ou meio doce em alguns casos,
que se assemelha um pouco com o Porto, mas a produção dele é completamente diferente e as uvas que são utilizadas nos vinhos da Madeira são outras. Eu aqui peguei esse meu exemplar aqui, esse exemplar aqui é um exemplarzinho do Blandis, tá? Esse exemplar tem lá os 4 tipos de uva das uvas da Madeira principais: Cercial, Verdelho, Malmsey e Boal, tá? São as uvas especiais. A Terrantez é a que está ali em cima, é uma uva que está super em extinção, e a Tinta Negra é a uva que faz o maior volume produzido no país, tá? Então esses daqui são todos varietais e todos coincidentemente com idade. Eles têm idade de 5 anos em média, cada um desses vinhos. Eu vou até depois aqui escolher um que eu também quero fazer a degustação ao vivo aqui de um dos madeiras para a gente poder ver, falar um pouquinho das diferenças aqui dos dois vinhos. Aí, já falou das uvas, já vamos começar então falando dos produtores e seus especiais vinhos? Vamos, sem dúvida nenhuma. Muito prazer. Blandis, eu diria assim, diferente do Porto, que pode ter muita briga, eu acho que o Blandis é o grande produtor da Ilha da Madeira, tá? Realmente. Tá aqui o outro, né, que eu peguei para vocês aqui, que é esse aqui é da minha coleção, é outro 96, né, em homenagem ao meu filho. Então esse é um madeira safrado, os outros são por idade. Esse aqui é um safrado 1996 da uva Malvasia, que é a Malmsey, que a gente acabou de mostrar. Mostra de novo aí, mostra de novo que agora tá com mais. Isso, tá aí. Tá vendo lá? Colheita Madeira, Single Harvest, Malmsey, 1996. Então, esse outro vinho para eu degustar com meu filho, que é dessa safra. Então, a dica de novo para a nossa audiência é isso, né? Puxa, é o vinho para comprar, para guardar. É risco, se comprar um vinho bom do Porto ou Madeira, vai durar 50, 100 anos e olha lá. Tá? Aí tem uma linha deles, né? A gente preparou muito bem feito aí para o Jura, obrigado pelo Jura. São os vários tipos que eles têm, tá? Até os brancos, os mais intensos, e obviamente esse reserva que eu estou aqui olhando. E é muito legal que, por exemplo, ele diz assim aqui, que o Cercial é um seco dry. O Verdelho, ele diz meio seco, medium dry. O Boal, ele fala assim, meio doce, medium rich. E o último, que é o Malvasia, que é o Malmsey, ele fala doce, rich. Então você vê que vai do dry pro medium rich e pro rich. Então é coisa de inglês mesmo, com esse dedão lá nessa ilha fantástica, que é super, super conservada, né? E produz esse vinho também que é mágico. Eu tenho um amigo meu carioca, que é um apaixonado por vinho, tem uma adega de mais de 20 mil garrafas. Ele sempre diz que o vinho que ele mais gosta, que ele mais admira, é primeiro lugar o Madeira e segundo Porto. É mesmo. Quando a gente bebe um vinho desse, muita gente diz, Flávio, que o vinho do Porto, né, e o Madeira, talvez até um grande Moscatel, são vinhos de meditação, tá? Para você realmente sentar e curtir ele na acepção dele. Claro que ele vai acompanhar um monte de coisa, mas single já é um espetáculo. É um dos vinhos que você pode degustar sozinho. Que maravilha, Gastão. Vamos lá, continuando. Olha o Barbeito. Barbeito, outro produtor super importante. Tive a honra de provar algumas vezes. Esse 10 anos dele eu provei recentemente, estava uma delícia, tá? Eu diria que ele é dos produtores, todos eles, viu, Fábio, ficam ao redor, uma distância de 40, 50, 60 quilômetros da capital Funchal, tá? Alguns deles ficam dentro de Funchal mesmo, tá? Nas adegas. E o vinho Madeira passa por um processo de estufagem, que eles aumentam a temperatura do vinho, então a gente pode brincar que o vinho é até quase cozido, temperatura de 70 graus, para ele criar as complexidades que ele tem, a unicidade que o vinho do Porto tem. O vinho da Madeira tem, perdão. Vamos continuar aqui, deixa eu ver o que vem mais aí. Outro produtor, Henriques. Esse eu também provei toda a linha deles há um tempo atrás, já faz um tempinho que eu não provo, é um produtor dos tops. E aqui eu queria destacar, por exemplo, o Madeira não é um vinho muito barato, mas como eu já dei a dica, né? Se você abrir um vinho, é um vinho fortificado, né? Ele todo, tanto o Porto quanto o Madeira quanto o Moscatel, eles têm o processo de adição de aguardente vínica, né, no processo de elaboração, que obviamente, né, interrompe a nossa amiga fermentação e mantém um grau de açúcar residual nos vinhos. E então você tem vinhos de muita estrutura e ao mesmo tempo de muita longevidade, mas que guardam muita acidez e muita profundidade. E esses aí eu tive a oportunidade de provar coisa bastante antiga deles. E você vê a integridade do vinho, eu provei 64, e estavam realmente muito bons, tá? Muito, muito especiais.
Maravilha. Continuando, então, agora... Gossett Gordon, esse é outro espetáculo também de produtor. Gosto muito. Recentemente, inclusive, abri uma garrafa. Já deve estar um mês aberto na minha geladeira, desses 5 anos, desse Malvasia. É engraçado, você me faz refletir aqui, né? As perguntas que a gente já imagina do telespectador. Falando, Gastão, qual que é a ocasião, né? E outro dia fiz exatamente o que eu falei. Eu estava aqui em casa, era semana passada, estava vendo a Olimpíada, era meia-noite, tinha um desses jogos aí. Eu fui lá e tomei uma taça de madeira, a escuridão e o frio de São Paulo. Tava espetacular. Sabe o que é interessante, Flávio? Que tem uma coisa interessante. Como é uma ilha, ele tem uma certa salinidade que dá um toque de provocação, que você fala assim, meu, o que tem aqui dentro? É realmente assim, eu lembro desse meu amigo que é um decano, e fala, meu, que negócio é esse? Né? Então, putz, é espetacular. Eu estou tão emocionado agora que eu não sei. Eu queria perguntar para alguém aí, eu vou provocar o pessoal da audiência, qual que eu tomo? Cercial, Verdelho, Boal ou Malte? Ô, Gastão, aproveita que tem uma pergunta aí, ó. Qual o vinho que você está tomando, olha aí, ó. Olha aqui, Hugo, olha o que eu estou tomando, Hugo. Estou tomando um Porto Townie Graham's 10 years old, da família Symington. Mostra aí, Gastão. Esse vinho aqui, cara, ó, eu antes, quando eu ganhava melhor, eu comprava o 20 anos e deixava um mês aberto. Agora 20 anos já ficou caro. Então eu diria que esse vinho aqui hoje é disparado o melhor value for money. Se você quiser tomar um grande vinho, provar esse vinho, que ele vai durar para você vai tomar pequenas taças num espaço de tempo, ele acaba até ficando barato, de tanto prazer que esse vinho dá, tá? É espetacular. Respondido ao Hugo. Hugo! Maravilha. Vamos a Setúbal agora, Gastão. Tô com o meu gorgonzola. Eu vou pegar o gorgonzola. Ó o que eu vou fazer. Tubinho do gorgonzola na torradinha. Aí, ó. Peraí que eu vou mostrar. Peraí. Aí, olha aí, ó. E agora, ó. Esse é o Gastão. Esse é o Gastão. Manda, Gastão. E olha isso, pessoal. Pena que vocês não estão comigo. É assim, o contraste do salgado, né? Presente, gorduroso do queijo, com a doçura e a acidez do Porto. É uma harmonização que o seu palato fica parecendo um salão de festas. Espetacular! Seu palato fica parecendo um salão de festas. Essa é maravilhosa, Gastão. Vamos para Setúbal agora, Gastão? Caraças! Aí é a terra do Mourinho, é do técnico de futebol. Eu brinco sempre, viu, Flávio? Portugal é um país metido, viu? É brincadeira o país, cara. É brincadeira. Paizinho menor que minha cidade, tem tanta coisa. Que mania de grandeza. Só de vinho fortificado me deixa sem dormir 3 noites. É muita coisa que tem, cara. Aí tem um clube de futebol com o maior número de sócios, tem as melhores ondas no mundo hoje, são de Portugal, para quem gosta de surfar. É um paizinho incrível, cara. Tem o Cristiano Ronaldo, tem o Mourinho, que são os mais bem pagos da sua categoria, então dá raiva. E aí, cara, Setúbal é um espetáculo, tá? E Setúbal tem uma grande novidade, que é esse istmo que vocês estão vendo, nesse dedinho que você atravessa a ponte 25 de abril, ou você tem que dar toda a volta para ir numa praia chamada Comporta, que é onde a Madonna tem casa. Então eu tive o prazer também lá, nós vamos falar um pouquinho também da Comporta. Então Setúbal ficou muito famosa pelos vinhos Moscatel de Setúbal, que eu diria para vocês que é outra categoria. Eu diria que, generically speaking, eles são um pouco mais doces que os outros dois. Mas é genérico porque também tem moscatéis, como eu tenho um aqui, que esse eu ainda não tive a coragem de abrir, tá? Eu só vou mostrar para dar inveja. Esse vinho aqui é um moscatel roxo. Peraí que nós vamos mostrar. Peraí. Mostra. Esse tem que mostrar. 1971. Então eu vou contar 2 histórias. Por que eu comprei? Porque 71 é o ano da minha mulher, minha querida esposa, mãe dos meus filhos, que coincidentemente, para quem faz boa conta, está no ano de 50 anos. Ela é de novembro, então esse vinho aqui é um candidato a ser aberto pela primeira vez. E quando eu fui comprar esse vinho no Monumento dos Distribuidores, o cara que me vendeu, o dono da loja, que aliás é uma loja bem bacana, posso recomendar para vocês, chama Coisas do Arco do Vinho, no Monumento dos Distribuidores, no Complexo. E aí eu conversando com ele, ele falou assim, ó, esse vinho que você vai comprar é o melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida.
não é um vinho barato, é um collectible, né? Um vinho colecionável. E eu fiquei tão sugestionado que eu voltei na outra viagem e comprei mais uma garrafa. Então eu já tenho duas, para não só comemorar os 50 anos da minha esposa, mas talvez os 80, se Deus quiser, eu vou estar vivo. É realmente um néctar. Por quê? Eu tomei em 1965 e é um néctar. É um negócio espetacular, tá? Ele já é envelhecido, ele já é mais... tem uma complexidade maior, é uma coisa realmente deliciosa. Por quê? Os moscatéis que eu tenho aqui em casa, eu tenho inclusive uns 5 anos, ele é bom, mas ele é um vinho muito doce. Você tem que realmente apreciar vinhos com muita doçura. Então ele é excepcional para acompanhar mesmo no final como um digestivo e acompanhando uma sobremesa também com bastante corpo. A região é fantástica, tá? A região do Setúbal é maravilhosa. Vamos falar das uvas? Vamos lá. Basicamente uma, né? Deve ter outras. É uma, né? O moscatel do Setúbal, caraças. O caraças. O moscatel. E é uma produção super interessante, que eu fui visitar lá a Bacalhau, que é exatamente onde é produzido os vinhos dos moscatéis dele, e é interessante que é tudo num clima normal, entendeu? Não é climatizado, e é tudo não é debaixo da terra. E tá um calor, filha da mãe, então só para vocês entenderem, que eu expliquei rapidamente, que não dá tempo, né, do processo de estufagem lá do madeira, o tão quente que foi o que eu percebi lá no Setúbal, no Bacalhau Vinhos, que é isso, né? O negócio, o vinho realmente tem uma estrutura de resistência, porque não é para qualquer vinho. O vinho normal, por exemplo, com certeza ia oxidar e ia estragar. E esses vinhos têm uma resistência muito grande, tá? Aí é um pedacinho do Buda Park em cima, né? A Bacalhau ali do lado. É um lugar lindíssimo, tá? Ele é um grande colecionador de arte, que não veio passando bons momentos ultimamente. É um cara de Moçambique, se não me engano, Moçambique, acho que sim. E ele é um cara de língua portuguesa e que ficou milionário e comprou todo esse conglomerado aí de vinícolas. E faz vinhos muito legais também. E vinhos muito bonito o lugar, hein? Eu não conheço. Lindo de morrer. Bacalhau é lindo de morrer. Mas o mais bonito é o que eu mostrei na nossa penúltima reunião, foi aquele que foi sobre a DO de Lisboa, que é lá os Louridos, que é onde tem lá os soldados terracotas. É a maior coleção de soldados terracota do mundo fora da China. Esse vale Você a pena bebe vinho e aprecia arte junto, né? Exatamente. Que maravilha. Vamos continuar então. O próximo então é quem? José Maria. Já falei um pouquinho, que é exatamente o que faz essa maravilha aqui, que está programada para tomar em 27 de novembro. E produz também uma gama de vinho muito simples, né? Inclusive fazem vinhos de mesa que estão aí. E produz não vinho só moscatel normal, depois moscatel com idade, moscatel roxo, e produz esses vintage, que são coisas realmente do Arco da Velha. Maravilha. Horácio Simões. Esse é raríssimo, muito legal, cara, curto muito esse produtor, tá? Faz coisas muito legais. Não provei muito, acho que nem no Brasil é importado para cá. E essa garrafinha de caça compridinha aqui é uma delícia, tá? Eu diria que ele também é padrão desses excelentes que foram citados aí, que é o Zé Maria da Fonseca e o Bacalhau. Agora vamos às dicas do Gastão. Olha aí, o velho For Money. Olha aí, Gastão. Eu tenho orgulho de dizer o seguinte, todos esses vinhos eu tenho aqui na minha casa, tá? Então, o Grahams, que é o que eu estou provando hoje, que é, na minha opinião, é o meu favorito, é o melhor vinho para mim, em termos de quem quer tomar um vinho do Porto com alta complexidade, altíssima complexidade, tá? Que eu estou sentindo aqui agora, e ao mesmo tempo affordable, que não custa o preço de um vintage. Eu botei o vinho que você está tomando, que a Mistral mandou, não é isso? Exatamente, aquele aqui. Ó. Esse é o vinho. Eu não peguei lá, mas eu tenho 20 anos, tenho 30 anos, 40 não tenho, 40 já é bem caro, tá? Mas eu tenho aqui uma coleção de vinho do Porto para esses meus momentos de reflexão e de meditação, que são incríveis, tá? Então eu botei aí os dois na ordem, e o Valado eu botei outros dois que estão muito bons também, essas garrafinhas muito bonitinhas, né? Tanto de 10 e 20 anos, e por último o Newport, que também é espetacular. Então quando eu digo velho For Money, que nós vamos ter um outro capítulo a seguir, são vinhos que realmente são um investimento que não é pequeno, mas é um vinho que realmente você pode servir hoje e daqui um mês ainda curtir ele na sua acepção e tomando uma taça no final da refeição ou como aperitivo. Agora nós vamos para o custo-benefício. Manda aí, essa foi direto, né? Os vinhos que eu tenho comprado mais no dia a dia, e tenho bastante, tá? Eu não deixo de ter na minha geladeira no mínimo uma de cada, tá? E eu ainda somaria, porque a gente já falou sobre isso, eu somaria os Jerez. Então eu tenho uma geladeira dedicada a vinhos brancos, onde eu tenho esses vinhos sempre guardados
numa temperatura um pouquinho mais baixa. Obviamente os brancos, como esse aqui que eu tirei da geladeira agora há pouco, que é um Grahams, né? Que é um dry. E esses outros todos eu sempre tenho uma garrafa, tá? E o que você tá, que eu escolhi em sua homenagem, é exatamente o Tawny, que a gente podia ter escolhido um Rubi. Mas eu falei, não, o Flávio vai tomar. Olha que maravilha. Olha aí, ó. Esse é um vinho que é para comprar, o Tawny, especificamente, é para comprar e seguir o mesmo processo. Você abre ele, obviamente ele vai oxidando, como ele já está oxidado, eu brinco, né? Ele já está vacinado. Ele, obviamente, vai oxidando mais, mas ele também dura umas boas semanas na geladeira. É uma delícia de tomar. Já é bem mais affordable em preço do que os 10 anos, né? Os já que tem indicação de idade, já são coisas mais caras. Mas essa turma aqui, eu dei uma olhada nos preços ontem, você vai de 100 e poucos reais a 250, 150 a 250, você consegue comprar esses vinhos, tá? São muito, muito bons e são uma alegria. Eu, quando dou almoço ou jantar aqui em casa, eu sempre ofereço uma tacinha para finalizar o grande evento e essa turminha aí. Essa turminha realmente faz verão. Que turma boa, hein? Agora vamos falar, tem uns Deixa kits eu só dar uma aí, Mistral, tem uns kits bacanas aí, né? Esse aqui é o meu kit do Blendes, que está aqui do lado. E esse branquinho, se vocês perceberem, o pequenininho do Grahams, estava nessa caixinha aí, que eu já tomei todos. Então eu tenho o kitzinho do Madeira e tenho um branquinho aqui, que eu tenho lá algumas garrafinhas da minha geladeira, sempre para eu tomar. Que tá vendo que é um Port White, é um Porto Branco. E aqui eu tenho a caixinha do Blendes, que é sensacional esse tasting aqui, tá? Como eu expliquei para vocês, né? Vai desde um seco, né? No meio seco. O seco não é seco. Olha a pegadinha, hein? Ah, mas tomar Madeira seco. Não é seco, tá? Coisa de português, brincadeira. Então, ele é seco, mas ele não é seco. Ele tem um óleo de açúcar, sim, e mas de uma doçura fascinante. Eu gosto muito, inclusive, acho uma delícia para... Meu pai dizia que é bom para abrir o apetite. Meu pai adorava tomar uma tacinha de vinho do Porto para deixar o apetite mais acurado. Maravilha, Gastão. Agora você tem Flavião, aí hotéis e restaurantes. Vamos lá. Esse aí eu já tive a honra de ficar hospedado algumas vezes, não só sozinho, como com a família. Eu conheço a família do João, o próprio Cristiano Vanzeler foi um tempo responsável pelas vendas e eu tive a honra de ficar hospedado na casa. É um lugar espetacular. Aí tem uma brincadeira que ele fica do outro lado da rua, brincadeira, do outro lado do rio. O Six Senses fica de um lado, no peso da régua, o Valado fica do outro lado do rio, tá? São dois lugares... Aí o Six Senses aí, ó. O Valado mais intimista, né? Menor, né? E você almoça e janta os vinhos do Valado. No Six Senses é o contrário, já é um hotel dos melhores do mundo, posso dizer para vocês. Inclusive eu fiquei num dos quartos de frente para exatamente ali para... Tem uma piscina interna quase olímpica, 4 tipos de sauna e tem uma outra piscina gigante do lado de fora. E aí sim, não é, entre aspas, não é brincadeira à parte, você tem uma gama de vinhos para provar o que você quiser, tá? Então, é um hotel dos melhores do mundo, tá? Para se visitar. E aí você tem essa vantagem, né? Que é vinho do Porto e vinho do Douro, né? No Valado faz os dois e no Six Senses você bebe o que você quiser, vai enjoar. Tem uma carta de vinho infinita, tá? E eles têm lá uma maquininha que deve ter mais ou menos uns 20 tipos de vinho que você vai lá com o teu cartãozinho, né? Você chega no hotel, você dá um cartãozinho, você vai lá, enfia o cartãozinho, pede lá 20 ml, põe na taça, vai provando. Uma vez que eu fui lá, eu provei tanto que eu tomei um fogo que você não tem ideia. Meu Deus do céu, depois dormi gostoso. Aí, diferentemente do Valado, diferentemente do nosso amigo Six Senses, que é uma cadeia de hotel, aí é um hotel. E eu vou ser franco, brincadeiras de Portugal de novo, não existe no mundo, um hotel relacionado a vinho que nem esse, tá? Então esse hotel foi construído na Vila Nova de Gaia, em cima das caves, ou o que eles chamam dos Wine Lodges da Taylor's, tá? Então, se vocês lembrarem, o vinho é Taylor, Fladgate e Yeatman. Então esse é o hotel de Yeatman. E das próximas fotos, um baita de um restaurante top. O café da manhã é um dos melhores cafés da manhã da minha vida que eu já tomei. Eu gosto de ir lá para tomar café da manhã. Porque senão eu tomo muito vinho, eu fico grog, não dá. Tem que tomar o café da manhã. Então vamos mostrar o Gastão do Yeatman. Vamos lá. Olha ele aí. Olha isso. Obrigado por lembrar. A piscina do Yeatman que vocês estão vendo aí, ela tem um formato de decanter. Só para maltratar quem tá querendo brincar. E o elevador do Yeatman, que é esse, tem 2, tá? Esse mostra as vinhas. Você entra, o elevador fecha,
sem sacanagem. A sensação que você tem é que você está no Douro. Você está dentro das vinhas. E o outro é o quê? O Wine Lodge. Você está na sala de barricas. É inacreditável. É o único lugar do mundo que almoça, janta, café da manhã e lanche de vinho. Tudo que é lá é com vinho. Cada quarto tem o nome de um produtor de vinho. Então você fala assim, eu fiquei no quarto Valado. Tem lá o quarto Valado. Eu fiquei no quarto do Cruz. Cada proprietário lá botou uma plaquinha. Então é um negócio assim, desbundante, tá? Desbundante, desbundante. Essa foto de cima, essa é a entrada, né, com a piscina embaixo, eu com um grande amigo que é o Henry, e lá em cima a gente fazendo um jantar exclusivíssimo, provando uma série de vinhos no restaurante do The Yankman. Eu tive a honra de ir 2 vezes, eu fui no soft opening. Você imagina você aí, né? Eu fui convidado, né, como jornalista, etc., lá, e nós fomos no soft opening. Então você imagina tudo multiplicado por 10, porque nós éramos poucos lá, entendeu? Então foi um tratamento assim de pirar, né? De pirar. Daquelas coisas que você fala assim, eu não mereço. Que beleza, Gastão. Que beleza. Para quem gosta de vinho, eu recomendo. Aí é o que a gente já, en passant, falou um pouquinho. Do Graham, né? É Graham, isso, né? O vinho é de propriedade de quem? Da Symington Family, que não fez um hotel ainda, não sei se tem plano ou não, mas no lodge dela, ela tem toda essa visita que a gente já mostrou algumas fotos, e você vai lá, pode degustar os vinhos, pode visitar as caves lá dentro, e você pode jantar nesse restaurante chamado Vinho, tá? Esse restaurante é fabuloso, ele tem um prato super interessante lá, que é uma costela de vaca velha, e é o prato para comer, tá? É absolutamente espetacular. Esse dia foi um dia que eu tô com essa foto na saída, para vocês terem uma ideia, a vista da cidade do Porto ali embaixo, logo está escuro, né? Mas o Rio Douro tá ali, e eu me lembro que eu fiz uma degustação de vários portos, depois jantei, tomei uns 4 ou 5 tipos de vinho para acompanhar a comida, que são vinhos de mesa, e no final ainda terminei com mais porto, tá? Então essa minha cara de feliz aí é pura felicidade mesmo. Tá o Gastão aí no meio, aí, que é só alegria. Que maravilha, Gastão. Aí é a brincadeira, né? Então nós fizemos o passeio, né, para a grande região do Douro, pela cidade do Porto, né? Na verdade é Vila Nova de Gaia, que é do outro lado do rio, mas é a mesma cidade, é uma pontezinha, uma ponte linda, inspirada na estrutura da própria Torre Eiffel, e isso é lá em cima. E embaixo, né, quando você tem a oportunidade para ir para Setúbal, você pode ir para Setúbal e passar nessa pequena comuna chamada Comporta, que ela é deserta, ou você dá a volta inteira, vocês perceberam que é aquela pontinha, ou você dá a volta, mais ou menos uns 80 quilômetros, vindo de Lisboa, você pega o ferry boat. Eu peguei o ferry boat e voltei de carro pela estrada. E tem esse restaurante chamado Sal. Esse Sal foi eleito por um grande jornalista inglês como o melhor restaurante do mundo, tá? E obviamente já era um restaurante muito bom e ficou disputadíssimo. Então é o lugar mais transado, mais gente bonita que você pode imaginar, com uma comida impecável e o melhor. Eu mandei as fotos aí, mas não dava para botar tudo. Em Comporta é produzido um vinho chamado Comporta também, tá? É Quinta da Comporta. Muito gostoso, não é nada estrondoroso, mas eu tive a honra de ir lá e visitar e provar, e foi uma experiência incrível. Os peixes, os frutos do mar, são absolutamente incríveis. E é pé na areia, tá? Eu, depois do almoço, fui eu e um colega do mercado eletrônico, nosso diretor de tecnologia, e nós tiramos o sapato e fomos andar na praia depois a pé. Um negócio estupendo, tá? Que beleza! Esse I do recommend. I do recommend. Que maravilha, que maravilha. Tá aí, olha, tá aí o mais um bolinho de Porto. Eu tô tão feliz hoje que eu vou tomar mais um aqui na minha taça do Caesar. Olha, adorei mais uma vez. Quero dizer aqui ao vivo, Gastão, você é show, meu amigo. Tchim, obrigado, meu amigo. Grande Gastão. Forte abraço, valeu. Um grande abraço, caraças. Nos vemos logo, logo.